Filipenses capítulo 2, versículos 1 a 4, dizem assim: Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e comunhão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros até aqui. Vamos orar? Senhor, mais uma vez nós rogamos a Ti, como já foi clamado aqui, para que o Senhor fale aos nossos corações. Nós carecemos de fato da Tua graça, da Tua iluminação, do Teu Espírito trabalhando em nossas vidas, para que, com humildade, recebamos a palavra que vem de Ti, confrontando as nossas atitudes, confrontando a nossa natureza pecaminosa e nos mostrando uma nova maneira de viver em Cristo, aquilo que de fato deve ser a característica da nossa existência. Nós rogamos ao Senhor para que o Senhor nos conduza na noite de hoje, continue conduzindo agora na mensagem, e nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Todo povo, toda nação tem uma certa característica. Por exemplo, se você encontrar uma família no almoço em volta da mesa comendo um pouco de macarrão e falando muito alto, você vai deduzir que eles são se quiser pôr na cadeira, deitadinho. Isso, tira aí. Aqui. Enfim, você vai deduzir que que eles são italianos ali sentados, né? Se você for num casamento, o pessoal estiver quebrando prato assim, lembra? Os gregos, né? Aquele costume de quebrar prato assim, né? Então, os brasileiros são engraçados, né? Os brasileiros, eles vão no estádio de futebol, teve a Copa do Mundo aqui no Brasil, né? Aí eles ficam assim, né? Que educação desses japoneses. Vem aqui e pega toda a nossa sujeira, a sujeira que eles fazem. Que povo educado. E ao mesmo tempo ele tá abrindo uma bala e jogando no chão, assim. Mas que povo exemplar, e joga no chão a bala. Não aprendeu nada, né? Ou o pessoal que vai para a Europa fala assim, pô, que povo para na faixa de pedestre, né? E o cara tá falando isso dirigindo o carro, já passando assim, né? Tá nem percebendo, assim, né? Então, o brasileiro tem essas peculiaridades, assim. Mas cada povo é caracterizado assim por algumas coisas que nos lembram, né? De fato, ó, isso daqui parece esse povo. Você vira um campeonato de futebol assim, vê os jogadores saindo, cumprimentando, dando um beijinho, você já sabe, provavelmente está assistindo o campeonato espanhol, com jogadores espanhóis, né? Porque os outros não fazem isso. Mas os espanhóis, né? Vai substituir, dá um beijinho no rosto, cada um. Os argentinos também às vezes gostam disso, né? Mas os espanhóis têm aquele costume dele. Enfim, cada povo tem uma particularidade, assim, aquilo que você olha e identifica, este é o povo tal. O brasileiro, infelizmente, também tem algumas coisas assim, mas é bom a gente não falar muito, porque é meio vergonhoso pra gente, né? Aquilo que caracteriza o povo brasileiro. Deixa pra lá, vamos passar. Por que isso é importante? Porque o que o Ulisses falou na última mensagem é exatamente o que Paulo está nos incentivando aqui a exercer uma cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. O que Paulo está mostrando nessa carta aos Filipenses é que muito mais do que a cidadania romana que eles tinham ali, aquela igreja tinha por serem cidadãos de Roma, mais importante do que isso era a cidadania celestial. E por serem da cidadania celestial, por serem moradores do céu, habitantes do céu, peregrinos aqui neste mundo, algo deveria caracterizar a vida deles. Tinha um estilo de vida que as pessoas deveriam olhar e falar assim, ó, esses daqui são do céu. E qual é esse estilo de vida? E o que caracteriza essas pessoas? É exatamente o que Paulo vai tratar aqui no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 4. Mas antes disso, antes de falar aquilo que é a característica do povo mesmo do céu, né, do povo celestial, Paulo vai mostrar aquilo que nós temos em comum. Porque se todo povo, toda nação, né, todo país tem aquilo que caracteriza eles como hábitos, eles têm também aquilo que tem em comum.
Por exemplo, todo brasileiro, presume-se, não todo brasileiro, mas tem algumas exceções aí, a maioria dos brasileiros nasce no Brasil. Então, se você quiser ter descendência italiana, como todo mundo está querendo aí, você precisa ter pelo menos um parente ali, que vem de lá, sei lá como faz para buscar essas coisas, ou portuguesa, enfim, você tem aquelas coisas que tem em comum que faz com que as pessoas sejam de um mesmo povo ali, né? Se nós queremos ser salvos, claro, todo mundo tem que ser São Paulino, porque senão fica meio esquisito, né? Você tem que ter aquilo que nos une, aquilo que é essencial, aquilo que é básico da fé. E é exatamente isso que Paulo vai começar. Então ele vai dividir estes 4 versículos, nos primeiros 2 ele vai falar aquilo que nós temos em comum, aquilo que nos une, aquilo que é parte ali do cristianismo, e nos versículos 3 e 4, então, qual que deve ser a característica? Como as pessoas deveriam nos ver, de fato, né? Qual que deveria ser aquela característica que só o povo de Deus tem? E na mensagem, próxima mensagem, claro, ele vai mostrar o exemplo maior, é o versículo 5 até o versículo 11, que é o exemplo de Jesus Cristo. Mas nós deixaremos este para a próxima mensagem. Então, olha como ele diz no versículo 1 do capítulo 2. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Veja que este C aqui que ele está dizendo, não é o C da dúvida, é o C do tipo assim, ó, se é verdade mesmo isso, né? Se nós estamos em Cristo, todo mundo aqui, né, há essas coisas no meio de nós. Se aquilo que nós dizemos, se aquilo que nós afirmamos, de fato existe no nosso meio, algo tem que existir também. Então ele está partindo realmente do pressuposto, ele está afirmando que é crente tem essas características em comum aqui. Alguma motivação, alguma exortação, alguma comunhão no Espírito e alguma profunda afeição e compaixão. E deixa eu explicar o que significam, então, estas palavras. Algumas não é a primeira vez que ele usa aqui, ele já usou no texto, justamente para mostrar que esta é a característica, aquilo que eles já tinham. E ele está dizendo assim, ó, lembra que eu disse que vocês possuem isso? Então, se vocês de fato possuem isso, algo tem que mudar na nossa maneira de nos portar como cidadãos celestiais. Primeiramente, Paulo vai usar 2 palavras interessantes aqui, a motivação e a exortação. São 2 palavrinhas como se fosse dois lados da mesma moeda ali, né? As 2 palavras começam com a mesma preposição, elas são bem parecidas assim. Agora, uma tem uma ideia de exortação, a outra, ou de conforto, de consolo, alguma coisa desse tipo, né? De você chamar uma pessoa do lado para tratar com ela algumas coisas, algum assunto que você precisa tratar, quer seja um puxão de orelha, quer seja um ânimo, quer seja um consolo, enfim, alguma coisa que você precisa falar. E a outra traz uma ideia de uma persuasão, de um convencimento, de algo que você vai falar, mas algo que você sabe, como a gente estava hoje na escola dominical, né? Tentando persuadir, não com tanto sucesso, mas tentando persuadir, mostrando alguns assuntos, aquelas conversas, aqueles debates, aqueles argumentos que a gente mostra. Então perceba que as duas são os 2 lados da mesma moeda, o que nós chamamos de comunhão, de na verdade ser igreja. O que Paulo está mostrando aqui para a gente é que o ser igreja realmente não é estar no mesmo lugar. Por exemplo, não é todo mundo que está no Brasil que é brasileiro, de fato. Ser igreja não é estar num lugar próprio que a igreja se reúne, mas é fazer algo enquanto se está neste lugar. Paulo não está preocupado tanto com a frequência a um determinado lugar, embora isso é importante no cristianismo, o ir até a igreja e se reunir como igreja. Mas a questão não é somente se reunir. A igreja não só se reúne. Tá? Esta ideia de alguém que só se reúne até a igreja é própria dos católicos que vão até a igreja no domingo de manhã, vai até a igreja. Nós não, nós nos reunimos como igreja, porque não é eu vou até a igreja, né? Mas eu vou até aquele lugar porque eu sou igreja e lá, de acordo com o jeito que eu vivo em comunidade, eu sou igreja. Se a gente olhar lá em Hebreus capítulo 10, por exemplo, aquele famoso texto em que o autor, aliás, é o único tão explícito assim, né, nas escrituras, mostrando a obrigatoriedade
de um cristão se reunir de fato e não deixar, né, de se reunir, ele diz assim, versículo 24, do capítulo 10 de Hebreus. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns. Os desigrejados já tinham naquele primeiro século já, né? Mas procuremos encorajar uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, essa palavra encorajar uns aos outros é exatamente esta primeira que ele usa aqui, desta motivação, se há alguma motivação. Perceba que o autor de Hebreus não fala assim, ó, gente, não vamos se reunir como igreja, mas ó, vão até um lugar lá e se reúnam simplesmente por ir. Não, a própria reunião pressupõe um relacionamento que as pessoas possuem que é diferente. É este relacionamento de consolo, de exortação, de ânimo. Isso é ser igreja, de fato. Então, tem muitos, né, que chegam, vão embora rapidinho, e às vezes fica até aqui um tempo assim, mas parece que... Sabe quando você não consegue criar aquele vínculo, aquele difícil, assim? Isso não é ser igreja. A ser igreja, justamente, você vir... A gente sabe que as pessoas vão ver os nossos defeitos, você vai ver os defeitos dos outros, né? A gente vai começar a conviver e vai ter esse... Mas isso é necessário, porque isso é ser igreja. Porque é neste convívio que a gente começa a perceber as dificuldades de cada um, o sofrimento de cada um, onde eu preciso consolar, onde eu preciso exortar, onde eu preciso ser exortado, onde eu preciso ser consolado, quando eu também preciso... Entendeu? É neste convívio. Então, igreja não é simplesmente chegar, embora, chegar, embora, chegar, embora. É mais do que isso. Paulo está dizendo, nós temos algo em comum, nós temos motivação, nós temos exortação de amor, nós temos isso que nos une de fato como igreja. E ser igreja é isso. Depois Paulo vai dizer se temos também alguma comunhão no Espírito e alguma profunda afeição e compaixão. Veja que ele já disse, se vocês lembram no capítulo 1, quando ele falou lá no versículo 5, né? Versículo 4 diz, em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho. Essa palavra cooperação é a koinonia, justamente a mesma palavra que ele usa aqui. Se nós temos então essa koinonia, ele está dizendo, ó, nós temos essa comunhão, vocês são cooperadores, nós estamos no mesmo objetivo, numa mesma missão, nesta comunhão. Então ele diz, se de fato isso é verdade, se temos esta koinonia, essa comunhão assim, e aí ele vai além, ele diz, alguma profunda afeição e compaixão. E aí esse também é o mesmo termo que Paulo usou lá no versículo 8 do capítulo 1, quando ele diz, Deus é minha testemunha, como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Paulo está dizendo, a gente tem esse tipo de relacionamento. A koinonia, esta comunhão nas Escrituras, é mais aquela comunhão que nós temos por estarmos em Cristo. Estamos em Cristo, então todos temos a mesma missão, sendo igreja, então nós já temos esta comunhão, esta koinonia em Cristo. Agora, esta profunda afeição é aquele passo a mais, sabe? É aquele estreitar mesmo um relacionamento. É você ter carinho pelas outras pessoas. É sentirmos falta de estarmos com os irmãos, de nos reunirmos de fato. Então Paulo fala, ó, a gente tem alguma motivação, alguma exortação, alguma comunhão no Espírito, mas também profunda afeição e compaixão. Tipo, a gente se tornou íntimo, de fato. E o cristianismo faz isso com a gente. A gente, às vezes, viaja em alguns lugares aí, é impressionante como você chega primeira vez num determinado lugar e parece que depois de 5 minutos conversando com pessoas que são crentes, parece que a gente se conhece há muito tempo. E tem algo que nos une que é diferente. Você encontra, às vezes, familiares quase todo final de semana, mas não tem essa mesma liberdade, essa mesma comunhão, as características comuns, mesmo como você tem com outro cristão. E vira e mexe, a gente encontra um crente que você conhece, parece que é diferente, realmente, este contato. Isso é ser igreja. Então, Paulo está dizendo, nós temos motivação, exortação, comunhão, nós temos profunda afeição e compaixão, nós desenvolvemos este relacionamento que, claro,
vem com o tempo, e ele tinha esse tipo de relacionamento. Então, no versículo 2, ele vai dizer, bom, já que nós temos tudo isso, se tudo isso é verdade de fato, completem a minha alegria. Veja aqui, o que ele está mostrando é que tudo isso que nós temos em comum já é uma alegria proposta. Mas ele está dizendo agora, então, completem a minha alegria. Como se ele estivesse dizendo, dê um passo a mais. Sabe, isso tudo é verdade? É legal a gente ter comunhão, é legal a gente ter exortação, motivação. Tudo isso é muito bom e, de fato, a gente tem que ter essas coisas. Mas Paulo está dizendo agora, completem a minha alegria, dê um passo a mais. Façam com que a minha alegria seja plena, de fato. E como? Aí ele vai explicar isso por meio de 4 palavrinhas aqui. Tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Praticamente aqui, Paulo escreve quase que de uma maneira poética essa expressão, usando aquilo que nós chamamos de quiasma, tá? Em que ele diz o assunto A, o assunto B, e aí depois ele repete o B para terminar com o A. Basicamente isso. E ele faz isso por meio da repetição de 2 palavras, que na verdade, em todo este parágrafo, do capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 11, é a palavra mais importante aqui de todo esse parágrafo, tanto de hoje quanto do próximo estudo, que é uma palavrinha grega, tá? Chamada fronel. Tá? Você vai sair daqui pelo menos sabendo uma palavrinha grega, fronel, porque ela é importante para esse texto. Esta é a palavra que a gente vai iniciar o próximo estudo, quando Paulo diz assim, ó, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. A palavra que ele usa aqui é fronel. Ele está dizendo, ó, seja este fronel, esse sentimento, como algumas versões dizem, ou atitude, como algumas versões dizem, né, este fronel, isto você tem que ser o mesmo de Cristo. Perceba que ele vai mostrar que Cristo é o grande exemplo disso que ele está exortando para que as pessoas tenham. E aqui a NVI optou por traduzir os 2 significados da palavra no mesmo versículo. O que pode, às vezes, confundir algumas pessoas. Porque ele diz, né, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, aparece a primeira vez essa palavra, aí ele vai dizer, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. E aí ele usa outra vez essa palavra. Perceba como esta repetição de termos desse termo aqui, neste texto, é proposital, justamente para ele mostrar a importância disso. É como se Paulo estivesse falando, se há algo que deve caracterizar o cristianismo de fato, é isso. Aliás, hoje em dia, bem capaz do pessoal colocar, né, igreja fronel, alguma coisa, porque tudo vira nome de igreja, né, essas coisas, né? Tudo vira. Qual que eu vi lá em Piracicaba? A igreja é uma dessas das 7 igrejas do Apocalipse, igreja de Sardes, igreja de não sei o quê, enfim, tudo vira nome, assim, de igreja, essas coisas, então, mas é aquilo que deveria, de fato, caracterizar os nossos relacionamentos. É este fronel. E por que a NVI traduz como sentimento e depois atitude? E no versículo 5, quem usa RA ou a Fiel, está sentimento, e na NVI está atitude. Porque justamente o significado desta palavra são essas 2 ideias. É um pensamento que você tem a respeito de você que te leva a ter uma atitude. São as 2 coisas juntas aí. Eu penso algo de mim e por causa deste pensamento eu sou conduzido a ter uma atitude por causa daquilo. Não é nem uma coisa nem outra. Então, no português nós precisamos de 2 palavras para definir o que é isso. Porque são as 2 coisas. Eu considero algo e por causa dessa consideração eu tenho uma certa atitude. Por isso que pode ser traduzido como sentimento, que é uma parte do significado dessa palavra, ou atitude, que é outra parte do significado. Paulo está dizendo que o cristão, ele considera, daqui a pouco ele vai dizer que consideração é essa, e essa consideração que o cristão tem faz com que ele tenha uma atitude, e essa atitude e a consideração em si, essa palavra, é o que caracteriza, o que ele quer que caracterize o cidadão dos céus aqui neste parágrafo, que de fato foi a grande característica de Jesus Cristo. No meio dessas 2 palavras estão, então, o mesmo amor e um só espírito. Então, o mesmo modo de pensar, esses sentimentos, consideração, a mesma atitude
a mesma palavra, no meio disso tudo está o mesmo amor e um só Espírito. Obviamente, esta consideração que nós temos é derivada, vem de fato pelo amor, é o amor que nos une, é o amor que reflete esta atitude que Cristo teve, porque isso é amor nas Escrituras, é você fazer algo em prol do outro, muitas vezes negando a si mesmo. E este um só Espírito, né, na verdade, a palavra aqui é uma só alma, né, mas essa alma não no sentido de alma mesmo, mas é um só desejo, né? Esse espírito no sentido assim, ó, como o Ulisses falou na mensagem passada, né? Aquele lutar unânime, né? Que a minha versão traduz por unânime, que é de uma só alma. É tipo assim, ó, com o seu corpo inteiro. Você tem que estar realmente empenhado nesta tarefa. Agora, o que ele está dizendo é que todo mundo tem que ter isso. Todo mundo tem que ter este mesmo pensamento, essa mesma atitude, este mesmo amor e esta mesma alma, ou este mesmo espírito, essa mesma intenção. É espírito, alma nesse sentido de uma intenção realmente que eu tenho em relação a isso. Essa é a característica nossa. Então Paulo está dizendo, nós já temos isso, que ele descreveu no versículo 1, e aí ele está falando, agora eu quero que vocês dêem um passo a mais. Vou apresentar uma proposta que é aquele passo a mais para vocês, descrito especialmente por essa palavrinha fronel. Bom, lembra que eu disse então que fronel é um sentimento, é uma consideração que me leva a ter uma atitude. Se nós olharmos os versículos 3 e 4, olha o que ele diz. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Paulo aqui então vai mostrar, né, por meio a construção assim da gramática é basicamente um não e um sim, um não e um sim. O primeiro não e o sim é a consideração. O segundo não e o sim é a atitude. Veja, é uma consideração que eu tenho a respeito de mim mesmo que me leva a ter uma certa atitude. Agora, nós temos que lembrar que Paulo está escrevendo para uma igreja, para uma cidade ali, numa igreja de uma cidade que tinha privilégios romanos. E privilégios romanos significava direitos. É aquela famosa palavrinha que nós falamos hoje de manhã sobre isso, que enche os olhos de todo mundo. Quais são os meus direitos? O que eu tenho de privilégio? O que eu vou ganhar nisso? Qual é a vantagem que eu vou tirar por ser isso daí, por ser cidadão romano? Né? O que eu ganho? O que eu levo com isso? Paulo vai mudar. Ó, espera. Cidadão celestial não pensa a respeito do seu direito, pensa a respeito do seu serviço. O cidadão celestial não pensa no seu interesse, o cidadão celestial pensa em como ele pode suprir o interesse e a necessidade do outro. Paulo, então, está mudando uma chave na cabeça dele, dizendo, ó, vocês podem até ser cidadãos romanos, e como cidadãos romanos você tem muito direito. Paulo passou isso, como a gente viu lá em Atos 16, que quando ele falou, sou cidadão romano, as portas se abriram, literalmente, né, da prisão para ele, né? Ó, então manda esse pessoal, liberta eles da prisão aí. Mas Paulo está dizendo, antes de ser cidadão romano, vocês têm que lembrar que vocês são cidadãos dos céus. E como cidadão romano, vocês têm muitos direitos, mas como cidadãos dos céus, claro, nós temos direito à vida eterna, como nós já ganhamos, Deus deu o direito de sermos feitos filhos de Deus, nós temos muito direito por ser cidadãos dos céus. Mas Paulo está mostrando para eles aqui que a grande característica, aquilo que de fato vai marcar a nossa sociedade, as pessoas vão olhar para a gente e falar assim, esse povo é caracterizado por algo distinto. É justamente esta abnegação dos nossos direitos em prol das outras pessoas. Olha o que ele vai dizer então no versículo 3. O primeiro não. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Mas, primeiro sim, humildemente considerem os outros superiores a si mesmos.
Ou seja, na minha consideração, aquilo que é de motivação, eu não posso fazer nada, eu não posso considerar fazer nada por uma ambição egoísta. Lembra aquela mesma palavra que eu disse que Paulo já usou lá no primeiro capítulo, quando a gente estava analisando, né, dessa ambição egoísta, que é a palavra do partidarismo. Sabe o partidarismo? O partidarismo é aquilo assim, eu defendo o que eu penso e não estou nem aí para os outros. E eu vou lutar até o fim por aquilo que eu acredito. É aquilo que destrói qualquer país, né, de fato. É o avião que está caindo, mas não tem problema, né? Se o piloto não é de onde eu creio, eu quero que ele caia mesmo para provar que ele está errado. Mas você está no avião, não tem problema. Eu quero que ele caia para mostrar mesmo que o meu partido está certo, o dele está errado. Essa guerra do que eu creio, do que eu penso, do que eu considero certo, nada mais é do que uma ambição egoísta. É algo pensando no meu desejo, no que eu quero. Infelizmente, a gente vê muita igreja pensando exatamente assim. Qual é o meu desejo? A igreja tem que tocar as músicas que eu gosto. A igreja tem que pintar a parede do jeito que eu gosto. A igreja tem que manter o ar na temperatura que eu gosto. Enfim, tem que ser tudo que eu gosto. Ah, mas e se não for o que eu gosto? Eu vou procurar uma igreja que faça o que eu gosto. Aí ele vai descobrir que é difícil, quem sabe abre uma igreja para ele, que só vai ele, porque se for mais um, pronto, vai dar problema, né? Aí ele fica desigrejado em casa. Aí em casa ele pode regular o ar que ele quer. Se ele não gostar da música, ele põe no mudo lá na TV, né? Porque deixa no mudo. Se o pastor tiver mais ou menos, ele muda para outra pregação. Escolhe uma outra live para assistir e pronto. Ele é a igreja desigrejado. Mas onde você tem motivação, exortação, comunhão, profunda afeição e compaixão? Em frente da TV da sua casa. Não tem como conviver com isso. Então, conviver num grupo de pessoas, assim, conviver requer, e é quase impossível a gente conviver num grupo sem ter que abrir mão de alguma coisa. A gente vai passar por isso. Nem tudo vai ser do jeito que a gente gosta e nem deve de fato ser, e essa não deve ser a nossa principal motivação. Né? O principal de, eu vim aqui porque aqui é tudo do jeito que eu gosto. Todo mundo torce pro mesmo time, todo mundo gosta da mesma música, todo mundo gosta de ser... Sabe aquele desejo egoísta de ser feito à sua vontade? Não é assim que uma igreja deve ser caracterizada. E muito menos por vaidade. A junção de duas palavrinhas, né, que é uma glória vã. Sabe, aquele desejo de ser glorificado, de ser o eu glorificado. Né? Fazer a minha vontade que só vai massagear o meu ego. Que eles fazem a minha vontade, significa que eu sou o mais importante daqui. Porque todo mundo aqui segue aquilo que eu quero. Então isso é uma glória, mas é uma glória vã, uma vaidade, uma vanglória. É querer exaltar a si mesmo. Paulo está dizendo, não é esse tipo de consideração que as pessoas devem ter se de fato são cidadãos do reino. Qual é a consideração que a gente deve ter? Ele vai dizer, mas humildemente... Dentro dessa palavra humilde aqui, né, desse advérbio humildemente, tem fronel ali com uma outra, é a raiz mesmo ali, a junção de duas palavras também tem fronel aqui. Mas humildemente, considerem os outros superiores a si mesmos. Agora, a construção aqui pode parecer esquisita, porque é assim, considerem uns aos outros superiores a si mesmos. É quase uma impossibilidade, um paradoxo. Sabe, eu chegar e falar assim, Arthur, você é superior. Não, você é superior. Não, espera aí, alguém tem que ser superior. Sabe aquela coisa assim de, como assim considerar uns aos outros superiores? Tipo, a construção não casa. É porque ou um é superior ou é outro. Mas a ideia aqui do texto não é considerar os outros. A palavrinha usada realmente é considerar uns aos outros superiores. Ou seja, essa tem que ser a consideração de toda a igreja. Não é assim, vocês têm que considerar eu superior. Ou eu... Não, é todo mundo considerando todo mundo superior. Veja que Paulo está mostrando uma consideração pessoal que eu devo ter, mas que ao mesmo tempo deve ser a característica do todo, de toda a igreja. As pessoas deveriam olhar para a igreja de fato e falar assim, esses de fato aí são humildes. Lembra? Humilde é aquele que ele é tão humilde que nem falar sobre a sua humildade ele vai falar. Porque se alguém fala sobre a sua própria humildade, já não é humilde, porque está falando sobre si. Humilde é aquele que, de fato, tem necessidade de falar nem que ele é humilde, nem nada.
Ele releva essas coisas, ele está preocupado com os outros, porque os outros são superiores, e não ele. Então ele humildemente considera a si mesmo, lembra? É uma consideração que ele tem de que o outro é superior. Agora, você está lá no seu trabalho, pode ser sincero, você está lá no seu trabalho, chega um colega seu de trabalho ali. Você fala, e aí, você quer tal, tal. Agora chega o chefe. Você dá uma ajeitada. Chegou o chefe. Se não estiver trabalhando, inclusive, você vai logo mudar a tela do computador, né? Sai do joguinho ali, já começa a trabalhar, já finge que está fazendo. Porque chegou alguém superior. Ele falou, chefe, você quer alguma coisa? Tranquilo, quer um cafezinho? Está precisando de alguma coisa? Você levar o café uma vez já era, né? Você vai ter que levar sempre o café para ele, depois você vira escravo. Mas perceba como a nossa atitude muda uma vez que a gente considera o outro superior. Pois espera aí, se entra alguém aqui que realmente a gente pensa em, nossa, esse cara pô, vamos colocar o melhor lugar para ele, né? Perto do ar novo ali, para ele ficar geladinho e tal. A gente muda por considerar o outro superior. O que o texto está dizendo é que todo mundo deveria ter essa atitude. Veja que isso é justamente o oposto da ambição egoísta. A ambição egoísta e a vaidade é fazer a minha vontade. Eu quero assim, eu opto por isso, quais são os meus direitos, o que eu ganho com isso, quais são os meus privilégios. Agora, considerar o outro superior a si mesmo é como eu posso te servir? Como eu posso fazer com que a sua vida seja melhor? Como eu posso suprir a sua necessidade? Muitas vezes a necessidade é uma exortação, é um consolo, é suprir uma carência financeira, é muitas vezes abrir mão do seu conforto, alguma coisa. Mas olha o que Paulo vai dizer no versículo 4, lembra? Essa é a consideração. Consideração é não ambição egoísta, não vanglória, mas sim o outro é superior a você. Essa é a consideração. Agora ele vai dizer, então, cada um cuide. O versículo também começa, né? O texto como não, mas a NVI mudou a ordem aqui. Cada um cuide não somente dos seus interesses. Bom, quem é o egoísta, quem é a ambição egoísta, ele vai cuidar do quê? Dos interesses dele. Claro, ele só está preocupado com o que ele quer. O gosto dele, a vontade dele. Bom, cada um vai cuidar não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Perceba que essa é a grande, então, característica que deveríamos ter como igreja. As pessoas deveriam olhar e falar assim, ó, o italiano tem uma característica, o grego tem uma característica, o muçulmano tem uma característica, o brasileiro tem uma característica, o argentino tem uma característica, os povos têm uma característica, mas tem um povo aqui nessa terra, que inclusive é espalhado por todos esses povos aqui, que tem uma característica marcante. Eles abrem mão dos interesses deles. Eles cuidam um do outro. Estão preocupados realmente um com o outro. Eles olham para a necessidade um de outro e fazem questão de não terceirizar isso. Alguém vai cuidar, alguém vai fazer uma coisa. Não, mas eles realmente estão preocupados com o que aquela pessoa está sofrendo. Eles se alegram com o que se alegram e choram com o que choram. Percebe esta vida em comunidade que nós temos, que é totalmente diferente, ou deveria ser totalmente diferente, de qualquer outro povo aqui, de qualquer outra cidadania. Essa, de fato, deveria ser a característica do cidadão do céu. Obviamente, antes de trazer algumas aplicações para a gente aqui, isso só é possível por causa daquilo que Paulo vai mostrar no próximo parágrafo, que vai ser o próximo assunto do próximo estudo. Tá? Mas quando ele fala, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, ele não está apenas colocando Cristo como um exemplo de uma atitude. Porque se fosse só um exemplo, Cristo poderia ser exemplo para qualquer um aí fora. Qualquer um poderia olhar e falar assim, Cristo viveu assim, eu vou seguir isso também. Paulo não está falando isso. A gente tem que lembrar que o exemplo, a atitude de Cristo, seguir o exemplo, a atitude de Cristo, só é possível para aqueles que já são cidadãos celestiais. Porque se você pensar a característica desse povo, o que faz do grego ser um grego não é que ele quebra um prato no casamento. O que faz do italiano ser italiano não é porque ele fala alto. O que faz do muçulmano ser um muçulmano não é a roupa que ele usa. Ele continua sendo muçulmano sem aquela roupa. O grego continua sendo grego se ele não quebrar nenhum prato. O italiano continua sendo italiano sem falar alto. Não é fazer isso que de fato torna alguém cidadão do céu, mas é porque a pessoa é cidadão do céu que essa é a característica da vida da pessoa.
Então Paulo não vai dizer, ó, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, como simplesmente uma opção de seguir um exemplo. Ele está dizendo, você já foi capacitado pelo Espírito que habita em você, para que agora este mesmo Cristo que te redimiu seja também um exemplo de uma vida a ser seguida aqui nessa terra. Então este Cristo que vai ser apresentado no próximo estudo não é só o exemplo, mas é de fato quem nos capacita a termos essa característica, uma vez que já estamos em Cristo. Para terminarmos, como você vem até a igreja? Sabe, no carro? Ou sua semana? Como que você vem até a igreja? Qual que é o seu pensamento ao ser conduzido até aqui? Quando você está dirigindo, ou no carro, qual que é o seu pensamento? Ou quando você sai daqui? Oh, gostou do louvor hoje? Eu não, eu também não. Gostou? Você viu? O lanche não estava muito bom hoje, né? Oh, colocaram salgadinhos ali. O cafezinho hoje estava muito doce, né? Ou assim, ó, você percebeu o fulano que estava meio triste? Vamos ligar para ele, ver se está acontecendo alguma coisa com ele. Você tira aquele desejo de ser servido e coloca o desejo de servir os outros no lugar. A gente vem para a igreja não assim, ó, tomara que façam isso hoje. Nossa, não pode sentar no meu lugar lá na igreja. Se sentar no lugar que eu sento, vamos chegar cedo para garantir o nosso lugar ali. Ó, vamos fazer. A gente chega aqui falando assim, ó, qual é o melhor jeito de eu poder servir os meus irmãos hoje? Perceba que isso vai mudar, inclusive, o horário que nós chegamos, o horário que vamos embora da igreja, não só a atitude, porque essa consideração que a gente tem muda, inclusive, essas coisas. Fala assim, será que eu preciso chegar mais cedo para arrumar a cadeira? Será que eles arrumaram as cadeiras hoje? Será que tem gente precisando fazer um café? Será que tá tudo certo ali? De que maneira? É diferente chegar assim, ó, tomara que eu chegue lá e tá já geladinho, alguém chegou cedo, já ligou o ar, porque esse calor de Ribeirão... A nossa atitude muda. Não é como eu posso ser servido ali naquela igreja, mas é de que jeito eu posso servir ali na igreja. Como eu posso ser útil, como eu posso ficar atento à necessidade dos outros, à necessidade aqui do salão. Perceba que essa consideração nossa muda, inclusive, o jeito que eu chego na igreja, o jeito que eu saio. As conversas que eu tenho ao chegar aqui, as conversas que eu tenho quando eu saio daqui. Isso vai transformar a nossa semana. Talvez você vai ligar mais para as pessoas que você não ligaria, chamar alguém para tomar um café que você não chamaria. Talvez alguém vai te chamar para isso. Talvez você vai abrir seu coração. E isso vai transformar, inclusive, o jeito que as pessoas vão olhar para nós como igreja. De fato, as pessoas vão olhar e falar assim, esse povo tem uma característica que só é só deles. E quem sabe isso não abre as portas para as pessoas quererem conhecer o nosso Deus, aquele que nos transforma. Amém? Que Deus nos ajude nisso, irmãos.